São Bernardo de Claraval. Prepare-se para mergulhar na inspiradora história de São Bernardo de Claraval, um dos maiores santos e doutores da Igreja. Embarque em uma jornada que revela o poder de uma fé inabalável e de uma vida dedicada a Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Neste vídeo, você descobrirá como São Bernardo, mesmo enfrentando calúnias, críticas e sofrimentos físicos extremos, manteve-se firme em sua missão divina. Vamos explorar a vida desse grande santo, que, através de milagres extraordinários, inspirou gerações e deixou um legado eterno para a Igreja. Não perca a chance de conhecer profundamente essa figura tão importante para a espiritualidade cristã. No dia 20 de agosto, a Igreja celebra São Bernardo de Claraval, que entrou para a glória em 1153. São Bernardo, célebre na Igreja tanto pela santidade quanto pela sabedoria, assim como pelas grandiosas obras que realizou, nasceu em Fontaine-lès-Dijon, na Borgonha. Filho de pais exemplares, Bernardo tinha 6 irmãos e uma irmã. Sua mãe dedicou especial cuidado à educação desse filho. Logo, ela teve a satisfação de perceber em Bernardo um grande amor a Deus e à Santíssima Virgem, horror ao pecado, veneração pela pureza e inocência, desprezo pelo mundo e zelo por tudo que se referia a Deus e sua santa causa. Certa vez, sofrendo de dores de cabeça atrozes, Bernardo foi procurado por uma mulher que, através de benzeduras, pretendia livrá-lo daquele mal. Bernardo, ainda menino, ao ouvir as propostas da feiticeira, saltou da cama, expulsou-a do quarto e disse que preferia morrer de dor a ser ajudado por práticas supersticiosas. Deus recompensou imediatamente esse ato de fé viva, libertando o santo menino das dores que o afligiam. Bernardo teve a graça extraordinária de uma visão de Jesus Cristo, que lhe apareceu na forma de menino, tal como os pastores o encontraram em Belém. Esta grande distinção contribuiu significativamente para fortalecer ainda mais o seu amor a Nosso Senhor. Bernardo perdeu a mãe muito cedo. Sua bela estatura e extraordinária formosura fizeram com que, por parte de pessoas frívolas, surgissem grandes lutas e perseguições, as quais ele, contudo, rebateu resolutamente. Certa vez, durante uma viagem, Bernardo foi hospedado na casa de uma mulher cuja vida lhe era desconhecida. Alta noite, a anfitriã entrou no quarto onde o jovem peregrino dormia e tentou induzi-lo a cometer um pecado vergonhoso. Bernardo, percebendo o perigo, começou a gritar em voz alta: "Socorro, ladrões, ladrões!" Isso foi suficiente para que a tentadora se retirasse imediatamente. Ela teve a ousadia de repetir a tentação 3 vezes, e em todas as ocasiões encontrou a mesma resistência. Bernardo foi bastante discreto para não denunciar a filha de Satanás, apesar de ser censurado e chamado de louco por alarmar a todos desnecessariamente. No dia de sua partida, ao ser novamente questionado sobre o ocorrido, Bernardo disse: "De fato houve um assalto, pois a própria dona da casa quis roubar-me o que tenho de mais precioso, a minha inocência." Para preservar esse tesouro, o casto jovem utilizava os meios mais eficazes, que eram a oração, a mortificação dos sentidos, especialmente dos olhos, e uma terníssima devoção à Santíssima Virgem. Para penitenciar uma falta, aliás pequena, que cometera involuntariamente, em pleno inverno, Bernardo mergulhou-se em um tanque de água gelada, onde permaneceu até quase desfalecer. Essa penitência rigorosa teve como resultado que Bernardo, a partir daquele momento, ficou livre de qualquer sensibilidade quanto a tentações impuras. Após essas experiências, Bernardo não alimentava outro desejo senão o de se retirar do mundo, no que encontrou forte resistência e contradição por parte de sua família. Contudo, ele não só conseguiu desarmar os argumentos contrários, como também seu exemplo foi seguido por um tio paterno e 4 irmãos, que, assim como ele, entraram para a Ordem de Cister, fundada por São Norberto. A caminho do convento, encontraram o irmão mais novo, Nivaldo, ainda criança, brincando na rua. Guido, o mais velho, disse ao menino: "Nivaldo, nós vamos para o convento e deixamos para você toda a herança, sendo doravante senhor de todos os nossos bens." Nivaldo, iluminado por Deus, respondeu: "Então, escolhendo para vocês o céu, querem que eu me satisfaça com a terra? Não. Essa é uma divisão muito desigual e injusta que fizeram." Sem hesitar, Nivaldo se juntou aos irmãos, e com eles tomou o hábito de São Norberto. Em pouco tempo, Bernardo tornou-se modelo na prática das virtudes monásticas, tanto que o abade Estevão lhe confiou a direção do mosteiro em Clairvaux.
Embora Bernardo tenha destacado sua juventude, inexperiência e estado precário de saúde, a obediência exigiu-lhe o sacrifício de aceitar a cruz. Bernardo encontrou em Clairvaux um mosteiro cuja riqueza era a extrema pobreza. Deus, porém, em muitas ocasiões, deu prova cabal de que não abandona aqueles que depositam toda a confiança em sua bondade infinita. Fatos maravilhosos que ocorreram sob o governo de Bernardo não deixavam a menor dúvida sobre a alta consideração que o superior desfrutava junto a Deus. Muitas pessoas, atraídas pela santidade de Bernardo e convencidas por sua palavra ardente, abandonaram o mundo e, como ele, buscaram a solidão do mosteiro, entre elas Henrique, irmão do monarca reinante na França, e a própria irmã de Bernardo. O regime do novo abade era rigorosíssimo, elucidado, porém, por uma luz superior, ele abandonou esse rigor, substituindo-o pela brandura. Contra si próprio, Bernardo usava de máxima severidade, enquanto sua caridade e amabilidade para com o próximo eram irresistíveis. A vida particular de Bernardo era uma prática constante das mais ásperas e inclementes penitências. Surpreendendo-se uma ou outra vez em concessões à comodidade, embora natural, ele dizia de si para si: Bernardo, qual foi o fim para que vieste ao mundo? Bernardi, ad quid venisti? A fama de sua virtude e grande sabedoria ultrapassou os estreitos limites do mosteiro. Mais de uma vez ele recebeu convites honrosos para aceitar a mitra episcopal que lhe era oferecida. Bernardo, achando-se indigno de tão alta patente, recusou-se constantemente a aceitar a dignidade episcopal. Na grande dissensão que houve na eleição de 2 papas, a palavra de Bernardo foi decisiva. Havendo 2 candidatos, Bernardo, após muita oração, pronunciou-se a favor de Inocêncio II, em detrimento de Pedro de Leão, que adotou o nome de Anacleto II. Muitos outros negócios importantíssimos no governo da Igreja foram submetidos ao alto critério de Bernardo, e por ele resolvidos. A incumbência mais onerosa que lhe veio da suprema autoridade foi convocar os príncipes cristãos para uma cruzada contra os turcos, que haviam se apoderado dos santos lugares. Bernardo, obedecendo à ordem recebida, pôs mãos à obra. Milagres extraordinários que acompanharam sua espinhosa missão pareciam não deixar dúvida de que se tratava de um empreendimento sumamente agradável a Deus. O resultado, porém, foi a cruzada terminar em uma grande derrota para os cristãos. Longe de atribuir o fracasso à inépcia e aos pecados cometidos pelos combatentes e chefes, a opinião pública acusou Bernardo como o único responsável pelo desastre. Foram as críticas, censuras, zombarias e insultos que, por este motivo, sofreu o maior martírio para o santo. Bernardo, em vez de se defender e retribuir o mal com o mal, dizia: antes murmurem e se levantem contra mim, do que contra Deus. Pouco me importa que minha reputação seja arrastada pela lama, contanto que a honra de Deus nada sofra. Não havendo quem o defendesse, Deus tomou para si esse encargo, e tantos foram os milagres extraordinários que se dignou operar por seu servo, que silenciaram as calúnias e maledicências levantadas contra ele. Diante do altar de Nossa Senhora na Catedral de Espira, na presença do imperador e de ilustres príncipes, entoa o Salve Rainha e acrescenta a belíssima invocação: Vó Clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. O fim da vida de São Bernardo foi a época para a qual Deus lhe reservou outros padecimentos. Enfraquecido como estava seu organismo, foram quase insuportáveis os sofrimentos causados pelas constantes dores de estômago, sem haver possibilidade de mitigá-las. Bernardo, na doença, deu a todos o exemplo da mais perfeita paciência e completa conformidade com a vontade de Deus. A tempo, recebeu os santos sacramentos dos moribundos. Muitas e distintas foram as visitas que recebeu. Aos visitantes dizia: sou um servo inútil. É hora de que uma árvore tão ruim, velha e imprestável seja cortada e inutilizada. Os elogios que me tecem não passam de louvores, não sou vaidoso a ponto de tomá-los por verdade. Sou uma criatura inútil, cuja vida não tem a dignidade nem do sacerdócio, nem do eremita. Com o olhar elevado ao céu, na presença dos confrades que lamentavam sua morte, entre lágrimas e soluços, demonstravam profunda dor, Bernardo entregou a alma ao Criador, em 1153, aos 64 anos de idade. 16 mosteiros foram por ele fundados. Inestimáveis foram os serviços que o santo religioso prestou à causa de Deus, em prol da Igreja e pela salvação das almas.
Passaram-se apenas 12 anos após sua morte, e o Papa Alexandre III proclamou sua canonização. Pio VIII, em 1830, lhe concedeu o título de doutor da Igreja. Reflexões. Muitas coisas da vida de São Bernardo se apresentam como dignas de imitação e úteis. Bernardo preferia sofrer e até morrer a recorrer a remédios de feiticeiros e benzedores. O que é o Espiritismo? Não é uma superstição das mais grosseiras que existem? Pode ser lícito ao católico recorrer às práticas de uma seita diabólica, como é o Espiritismo, para achar alívio nos sofrimentos? Não deve ser nosso lema, antes sofrer e até morrer, do que aceitar as drogas de bruxaria, que é o Espiritismo? Bernardo chama de ladrões aqueles que querem roubar-lhe a inocência e os afugenta com seus gritos. Quem te tenta ao pecado é ladrão de tua alma, é assassino de tua inocência. Com o ladrão, com o assassino, não se brinca, conhecendo-os como tais, em vez de se entreter com eles, é preciso gritar por socorro e defender-se até o sangue. Bernardo se condena a penitências cruéis e implacáveis por causa de uma pequena falta que cometeu ao fixar o olhar em um objeto indecente. A medida por ele tomada não nos deixa dúvida sobre o perigo que via na liberdade que se dá à vista. O que diremos de tantos olhares frívolos e levianos que pessoas de ambos os sexos se permitem, sem o menor escrúpulo, sem medir as consequências funestas que geralmente tais liberdades trazem? Bernardo procurava vocações religiosas e sacerdotais. Um fervoroso servo de Deus não se contenta com sua vocação, tudo faz para ganhar novos candidatos ao sacerdócio e à vida religiosa. Ad quid venisti, Bernardi? Para que vieste, Bernardo? Era a pergunta que o nosso santo muitas vezes fazia a si mesmo. Igual pergunta, se a fizéssemos a nós, muito contribuiria para nos animar e a ferver no serviço de Deus, na resistência às tentações e na prática das virtudes. Como São Bernardo, não devemos nos desencorajar nas adversidades e sofrimentos. Deixemos os outros falarem e se divertirem às nossas custas e soframos resignados, lembrando-nos dos nossos pecados. A exemplo de São Bernardo, devemos formar a nosso respeito uma opinião bem modesta e não permitir ao nosso orgulho, à nossa vaidade, que formemos de nós um conceito que esteja em contradição com a verdade. Ilimitada era a confiança de São Bernardo na intercessão de Nossa Senhora. O memorare, o lembrai-vos, é a expressão exata desta devoção, desta confiança. A Maria Santíssima recorramos sempre, em todas as necessidades do corpo e da alma, certos de que a Mãe de Jesus será também a nossa. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Na Judéia, o profeta Samuel, o último dos juízes. Por ordem de Deus, ungiu Saul, o primeiro rei dos judeus. Como profeta, porém, ficou sempre ao lado de seu povo como mediador entre Deus e sua nação. Após a unção de Davi, e do sucessor deste, Saul, limitou-se à direção da escola dos profetas em Ramá. Sua morte foi profundamente lamentada pelo povo. Em Córdoba, os monges mártires Leovigildo e Cristóvão. Os mouros os decapitaram e queimaram seus corpos. Na Toscana, no Monte Cenário, a morte de São Mâncio, um dos 7 fundadores dos Servitas, em 1268. Na ilha de Noirmoutier, o abade São Félix. Em Roma, no século III, São Porfírio. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Oremos. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado o vosso socorro e buscado a vossa intercessão, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, prostro-me a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém.